Olá, tudo bem por aí? O nosso boletim de notícias desta quarta-feira, dia 30 de dezembro, está no ar e a gente começa esse boletim trazendo um triste levantamento. Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, divulgado nesta terça-feira, o Brasil registrou 1.075 novas mortes em decorrência do novo coronavírus em apenas 24 horas. Esse é o número mais alto registrado desde o dia 15 de setembro, o que indica que o país, além de superar o saldo da primeira onda da doença, também pode estar à beira de um novo colapso no sistema de saúde. Em alguns estados, a taxa de ocupação de leitos do SUS passa dos 90%, como no Rio de Janeiro, que registra 92% de ocupação nos leitos de UTI. No Amazonas, o número já chega a 100%. Com 57.227 novos testes positivos confirmados na última terça-feira, o número total de infectados no país chega a 7.564.117 pessoas desde o começo da pandemia. E o imunologista Anthony Fauci, conselheiro oficial da Casa Branca sobre assuntos relacionados à Covid-19, afirmou nesta terça-feira que acredita que o pior da pandemia ainda está por vir. Em entrevista à rede CNN, o especialista afirmou que o mundo se encontra num momento muito crítico, já que um aumento significativo das infecções pode acontecer devido às festas de fim de ano. Quando questionado sobre a nova cepa do vírus que circula na Europa, o imunologista disse que a mudança não parece agravar muito o estado de saúde dos doentes. Fauci tem 80 anos e procurou dar exemplo aos telespectadores, afirmando que, embora ame muito seus filhos, que moram em diferentes partes dos Estados Unidos, ele não achou prudente reunir-se com eles neste fim de ano. A declaração aconteceu no mesmo dia em que, no estado norte-americano do Colorado, um caso da variante altamente infecciosa do coronavírus foi descoberta. Inicialmente detectada no Reino Unido, a variante B.1.1.7 da Covid-19 é a mesma que circula no Reino Unido e o caso é o primeiro registrado na América. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil está prevista para começar entre janeiro e fevereiro de 2021. Mas para isso, segundo o Ministério da Saúde, é preciso que os laboratórios entrem com um pedido de registro junto à Anvisa. O governo afirma que o país está pronto para receber a imunização, mas não deixará de exigir o registro. Segundo o Ministério da Saúde, a exigência prima pela segurança da população. Vamos ver. Segundo o Ministério da Saúde, o governo está pronto para receber as vacinas e começar a imunização. Para iniciarmos efetivamente a vacinação, nós precisamos de que os fabricantes, os produtores, obtenham o registro junto à Anvisa, quer seja emergencial ou regular, vamos dizer assim, tá? E que eles entreguem doses suficientes para que sejam distribuídas. O processo leva em conta a segurança da população. O Ministério tem pressa, sente angústia, mas prima, como foi falado, primeiro, pela segurança e pela eficácia da vacina. Estamos evitando todos os esforços, seja por meio de aquisições no território nacional, como de importação de vacinas, para que possamos ajudar estados e municípios a efetivar essa imunização para a nossa população. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde destinou 198 bilhões de reais para o enfrentamento da doença. Os recursos foram usados para a compra de medicamentos, de equipamentos de proteção individual, para a habilitação de leitos de UTI. Nesta semana, por exemplo, foi autorizada a prorrogação de 171 leitos de suporte aos pacientes com insuficiência respiratória para evitar o agravamento da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou por meio de nota na noite de terça-feira que recebeu o pedido de autorização para a realização de testes em humanos da fase 3 da vacina contra a Covid-19 russa Sputnik V no Brasil e que deverá responder em 72 horas. O pedido para os testes foi feito pelo laboratório União Química. A Sputnik V do Instituto Russo Gamaleya já está sendo aplicada na Rússia e em outros países como a Argentina. Na nota, a Anvisa esclareceu que realizou uma série de reuniões com o laboratório nas últimas semanas para orientar e trocar informações sobre a formatação do pedido de estudo e também para conhecer a proposta da farmacêutica.
No país já estão sendo testadas as candidatas à vacina desenvolvidas pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, a Coronavac do laboratório chinês Sinovac, cujo estudo é liderado pelo Instituto Butantan, e já com doses no Brasil, o imunizante da Pfizer com a alemã BioNTech e também da Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson. O governo brasileiro tem acordo com a AstraZeneca para a aquisição de doses e posterior produção local da vacina pela Fiocruz. O Ministério da Saúde também anunciou que incluirá a Coronavac no Programa Nacional de Imunização quando ela for aprovada pela Anvisa. O Butantan, que já está invasando a vacina no Brasil e espera produzi-la integralmente em 2021, tem a expectativa de apresentar o grau de eficácia do imunizante que permitirá o pedido de registro aos órgãos regulatórios no início de janeiro. O governo negocia também a compra de doses da vacina da Pfizer, que já está sendo aplicada em vários países da Europa, além de Reino Unido e Estados Unidos. E enquanto a vacina não chega, as medidas para evitar a evolução da doença se estendem para os aeroportos, já que a partir de hoje, para entrar no Brasil de avião, os viajantes vindos do exterior devem apresentar uma declaração de saúde e apresentar teste negativo para a Covid-19. A declaração está disponível no site formulário.anvisa.gov.br. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o número de transplantes reduziu drasticamente no Brasil desde o início da pandemia. Dados levantados pela entidade mostram que entre abril e junho deste ano, 2.474 transplantes foram feitos no Brasil, uma queda de 61% em comparação com o mesmo período de 2019. Mesmo assim, em alguns estados os transplantes se mantiveram altos, como no Paraná. Vamos ver. Nos 3 primeiros meses de 2020, o Brasil fez 6.423 transplantes de órgãos. Mas com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o número caiu drasticamente. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, entre abril e junho foram feitos 2.474 procedimentos, uma redução de 61%. Entre os motivos que explicam este cenário estão a redução no número de acidentes por morte encefálica por trauma, dificuldade na abordagem das famílias para a autorização da doação, já que muitas não comparecem aos hospitais por medo de serem contaminadas, a ocupação dos leitos de UTI por pacientes em tratamento de Covid-19, que limita a realização de transplantes, e problemas de logística, como a diminuição no número de voos. A junção desses fatores fez com que as mortes na fila de espera aumentassem 44,5% em todo o país. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, uma boa notícia. No Paraná, não houve redução no número de transplantes. Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, mesmo com a pandemia, o Paraná se mantém na liderança nacional em doações. No primeiro semestre de 2020, o estado atingiu a marca de 44,1 por milhão de população. O número está acima da média nacional, que fechou em 15,8. Com a pandemia, nós tínhamos uma ideia não tínhamos a ideia de como seria a doação de órgãos nesse período, mas não houve queda, nós temos mantido os números desde março. Na região de Maringá, no noroeste do estado, de janeiro até o dia 9 de setembro, foram feitas 81 doações. Os resultados são reflexo de um trabalho incansável, que precisou se adaptar rapidamente com a pandemia, inclusive para eliminar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Nós temos feito os testes sorológicos que já eram feitos anteriormente e testado os pacientes para a Covid-19. Assim a gente descarta qualquer perigo para o receptor e nós temos feito todo o esforço para manter os números também, Inclusive visitando as famílias para fazer entrevistas. Quando não é possível presencialmente, a gente faz as chamadas de vídeo, Outra estratégia que tem ajudado o estado a se manter na liderança em transplantes é a ação conjunta de diversas entidades e apoiadores da causa. Nós temos muitos parceiros, inclusive os aeroportos, as rodoviárias, o CEMOB, a Polícia Militar, que sempre nos apoiam, mandando os batedores para a gente poder vencer o tempo de isquemia dos órgãos, de lutar contra o tempo para poder entregar esse órgão viável para o receptor. Nós temos muitas pessoas da comunidade envolvidas na divulgação,
E nós também temos que agradecer sempre ao familiar que no momento de extrema fragilidade é capaz de um ato de amor ao próximo, de generosidade extrema, né? A gente fala das mortes diariamente aqui, atualizando os dados da Covid-19 em todo o país, mas vale a gente lembrar que muitos brasileiros já passaram pela prova de fogo e sim, saíram vencedores. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de pessoas que tiveram a doença já estão recuperadas. E quem pensa que só vencem os jovens está muito enganado. A dona Maria Cirina, moradora de Marumbi, no interior do Paraná, tem 107 anos, passou pela Covid-19 e se recuperou para contar a história. Veja só. O município de Marumbi, na região norte do Paraná, guarda uma história incrível de superação. Na cidade, que tem pouco mais de 4.600 moradores, vive uma senhora centenária que é exemplo de fé e amor à vida. Dona Maria Cirina tem 107 anos e uma trajetória de tirar o fôlego. Ela faz parte de uma família numerosa e não se rende aos desafios da vida. Ela é tudo na nossa vida, né? Tudo. E é guerreira, muito guerreira. Há cerca de 7 anos, a idosa está tratando um câncer na virilha e, junto com isso, enfrentou também outros desafios. No fim do ano passado, em um intervalo de 15 dias, ela sofreu 2 infartos. Tem diabetes também, ela toma insulina todos os dias. Aí, depois disso, também veio mais ou menos lá para fevereiro, mais ou menos, assim, ela teve também uma trombose por conta desse câncer que está na virilha, que desceu para a perna, então foi pressionando a perna dela, foi aonde que deu essa trombose. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, a família ficou ainda mais preocupada com a saúde da matriarca, principalmente depois que 8 pessoas da família foram infectadas. Aí isolou todo mundo, ninguém podia vir ver ela. A gente falava com ela por telefone, no vídeo, chamada de vídeo. Aí perguntava, a senhora tá boa? Ah, eu tô boa, graças a Deus, não tô sentindo nada. Aí vieram colher o exame dela. Nossa, aí sabe aquela ansiedade, ai meu Deus, não vai dar nada. Ixi, não vai dar, ela não vai pegar, porque ela é forte, porque ela não vai pegar. Mas não teve jeito, Dona Maria também ficou doente. Para a senhora que sempre colocou Deus em primeiro lugar, os dias de isolamento foram de muita oração. E no fim, mesmo com a saúde debilitada, não é que a Dona Maria Cirina surpreendeu todo mundo e venceu mais essa batalha? Ao longo dos dias de tratamento contra a Covid, teve apenas sintomas leves e sequer precisou ir ao hospital. Ela é um exemplo de fé, sabe? Deus deu força para ela. Santa Rita de Cássia, ela é muito protetora, sabe? E o Padre Reginaldo, ela assiste todo dia. Ela chega a chorar de ouvir o Padre Reginaldo. Então, essa fé que ela tem, que deu força para ela. Tem um segredo para chegar nos 107 anos forte assim? Tem algum? É pedir a Deus, né? Ter fé, fazer as orações todas com fé. É esse que é o segredo. Que quando a gente pede a Deus com fé, porque Ele ajuda. E a senhora está feliz de ter vencido mais esse desafio? Estou feliz e vou ficar feliz mais uns tempos, se Deus quiser. E o nosso boletim de notícias desta quarta-feira, dia 30 de dezembro, fica por aqui. A qualquer momento nós voltamos com mais informações, por isso, fique com a gente. Tchau, tchau.